E muito se falava de você na seleção brasileira. E você acha que naquele momento o Flamengo acaba te tirando esse sonho? O Ancelotti é top, sim. Mas o Brasil é o país que mais conquistou Copas do Mundo. Não, isso é Então verdade. o Brasil não pode se dar o conforto de esperar um treinador mais um ano. Ele é top, tem outros tops. Essa é uma opinião minha. Eu gostaria muito de treinar o Neymar. Cara, eu acho que faltou, juro pra você, acho que faltou Renato Gaúcho na vida do Neymar. Eu tenho certeza que algumas coisas iriam Né? mudar na vida dele. Pra melhor. Com certeza. Pra melhor. Dá uma segurada, dá uma chamada ali no... Eu e ele dentro de Só quatro paredes. vocês Eu e ele dois. dentro de quatro paredes. Entendeu? Eles falam o que eles bem entendem, falam muita coisa. Se critica o trabalho é uma coisa, mas muitas vezes eles estão atacando a vida pessoal das pessoas. Ele vai ter que segurar as pontas também. Se eu voltar para marcar o lateral, até volto. Só que eu não vou ter a força para chegar lá na frente, porque vocês só marcam. A gente decide. Então, é aquela velha história. Uns carregam um piano, outros tocam. Jogador! Eu sou a Ana Gebel, hoje é a estreia do nosso programa, que vai ser um bate-papo leve, descontraído e engraçado com a galera do futebol. E hoje, no nosso primeiro episódio, gente, a gente tá bem chique, tá? A gente veio até Porto Alegre para conversar com um dos maiores personagens do futebol brasileiro. Um cara que dispensa apresentações. Eu vou, inclusive, dar uma dica para vocês de quem será o nosso primeiro entrevistado. Renato Gaúcho, nosso primeiro entrevistado. Renato, é uma honra estar aqui conversando com você, obrigada. Hoje é o nosso primeiro episódio e a gente queria um cara assim do teu nível, entendeu? Então, muito obrigada. Obrigado, Ana. Prazer. Eu fico muito satisfeito, lisonjeado, né, pelo convite. Pois é, Renato, vamos começar a conversar sobre teu período de treinador, um pouquinho aqui do Grêmio, é a tua quarta passagem. E num lugar que você está em casa, que você é idolatrado, que você tem uma estátua, mas que você conquistou tudo, mas que ainda falta uma coisinha que é o Campeonato Brasileiro. Você tem esse desejo com você de agora ter esse título do Brasileirão? Ah, sem dúvida alguma, né? Corre atrás desse título do Campeonato Brasileiro, que como treinador eu não tenho. E é um desejo meu. A gente tem trabalhado bastante, nós estamos bem na competição. Falta muita coisa, agora, sem dúvida alguma, é um sonho que eu tenho de conquistar esse Campeonato Brasileiro. E até para provar um pouco, Renato, não para os outros, que eu sei que você não é um cara que precisa disso, mas para mostrar que você não é só um treinador de mata-mata, e que você também é um treinador de pontos corridos. Eu gostei do comentário, da pergunta, porque todas as vezes que eu disputei o Campeonato Brasileiro, eu praticamente com o Grêmio cheguei sempre entre os quatro. Aí as pessoas podem falar, mas não conquistou o título. Sim, eu concordo. Mas, em compensação, o Grêmio sempre estava na Libertadores. Exato. E estava na Copa do Brasil. Então, basicamente, a gente jogava o Campeonato Brasileiro com uma equipe mista, entendeu? Porque a gente dava mais ênfase à Copa do Brasil e à Libertadores. Até porque nunca tivemos um grupo assim para disputarmos as três competições. Sim. Então, de vez em quando, você tem que dar uma segurada numa competição para poder andar bem nas outras. Era o que a gente sempre fazia. Esse ano nós não estamos na Libertadores, estamos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Então dá para praticamente andar nas duas competições. Você é um cara que treinou praticamente todos os clubes que você jogou. Eu fiz o dever de casa, tá? Fiz lá a comparaçãozinha. Só faltou Cruzeiro, Atlético Mineiro, os dois de Belo Horizonte, o Botafogo no Rio, tem a Roma, mas tá fora do Brasil. Você tem o desejo de treinar um desses clubes? Olha, é a minha profissão, né? A minha profissão é de treinador e o mais importante de tudo é você ter emprego, né? Ter sempre os convites, sem dúvida alguma. Então, eu tive no Grêmio, depois fui pro Flamengo, depois eu tive o convite novamente por parte do Grêmio. Eu nunca vou falar, esse clube eu não vou treinar, ou aquele clube eu gostaria, ou esse aqui eu estaria satisfeito. Eu sou profissional, vou treinar. O único clube, com todo o respeito,
que eu tenho por eles, que é o nosso maior adversário, que é o Internacional, esse clube sim, eu jamais treinaria. Nunca vai treinar. Agora, se amanhã depois eu estiver desempregado e aparecer um convite de um Atlético, de um Cruzeiro, de um Botafogo, sem dúvida alguma, vou analisar a proposta e se tiver que ir, sem problema algum. Eu imagino que o Flamengo, né, você falou isso algumas vezes em entrevistas, que era um desejo grande de você treinar. Ficou uma vontade ainda de voltar e fazer de novo, diferente, em outro momento? Pode ser num outro momento, né? Eu fui muito feliz no Flamengo, mesmo não conquistando nada. Eu acho que a maior prova de tudo foi quando nós fomos jogar agora contra o Flamengo no Maracanã, onde o grupo todo veio me abraçar, porque realmente eu criei uma amizade muito grande com todo o grupo. A gente se deu muito bem dentro e fora do campo. Infelizmente não veio um título, justamente por isso que peguei o Flamengo digamos assim, meio no fogo cruzado. 3 competições, e infelizmente nós tivemos 7, 8 jogadores machucados. E aquele episódio do André no final da Libertadores, onde ele pisou na bola, nós poderíamos ter conquistado a Libertadores, mas enfim, são coisas que acontecem. Mas eu procurei trabalhar direitinho, chegamos, não deu, mas se um dia eu tiver que voltar para o Flamengo, sem problema algum, é um grande clube. Quem não gostaria de trabalhar no Flamengo ou voltar a trabalhar no Flamengo? Na cidade que você ama, né? Você tá em casa. Para mim é a melhor cidade do mundo. O Rio de Janeiro, Concordo. isso não Moro lá. Mora lá, então você sabe Eu sei do bem. que eu estou falando. Só que não na Zona Sul, ali na Barra. Eu sou barrense, Não, mas Rio gosto de da Barra. Janeiro é Rio de Janeiro. Tudo tá bom. Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Você acha que o Flamengo te tira da seleção brasileira? Eu sei que o teu grande sonho, você já falou aqui agora, que quer conquistar esse Brasileirão pelo Grêmio, que é um título que você não conquistou como treinador. Mas a seleção é o topo. E muito se falava de você na seleção brasileira. E você acha que naquele momento o Flamengo acaba te tirando esse sonho? Não, porque se você for ver os números, mesmo não conquistando nada, depois do Jorge Jesus, eu tive 73%, 74% de aproveitamento. Eu tenho a melhor média de todos os treinadores que passaram pelo Flamengo. Agora, as pessoas entendem que nós estamos em 3 competições, queriam ganhar as 3, 7, 8 jogadores no departamento médico. A minha consciência está bem tranquila quanto ao meu trabalho. Você não pode analisar um treinador, se ele é bom, se ele é ruim, se ele foi campeão ou se ele não foi campeão. Muita gente falou no final da Libertadores, o Abel pelo Palmeiras, eu pelo Flamengo. O Palmeiras foi campeão. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Abel, acho ele um grande treinador. Aí os caras falaram, o Abel ganhou, bom, o Renato perdeu, é ruim. Você não pode analisar um treinador por 90 minutos, 120 minutos, ou por 7, 8 jogos. Então quer dizer que se eu ganho, eu seria o bom e ele seria o ruim? Também não. Mas infelizmente a gente vive no Brasil, né? Aqui quando você ganha você é bom, quando você perde você não é bom. Mas a minha consciência está tranquila por onde eu passei. Agora nós estamos falando de Flamengo. Eu acredito que fiz um grande trabalho, só faltou um título. Voltando a falar de seleção, que é um tema que agora está em alta e de opiniões muito divergentes, né? Se fala muito do Carlo Ancelotti, que a CBF vai aguardar 1 ano por ele, porque ele tem um contrato com o Real Madrid. E já queria saber se você concorda com essa espera. Eu sou vou te falar que eu sempre defendi teu nome na seleção. Eu acho que a seleção brasileira precisa de um cara que nem você. Que tem atitude, que tem que conversar com o jogador, que fala na cara, que sabe, vai revolucionar aquilo ali. Ou tem um cara dessa forma, com você, com personalidade, ou realmente vai pra fora e pega o cara mais top, que é um Ancelotti da vida. Já que não vai ter brasileiro, você não acha que vale a pena aguardar um Ancelotti 1 ano? Pensando que é trabalho de seleção, né? Não é um trabalho que você tem que ter tanto treino, é muito mais jogo e ter essa gestão de grupo. Olha, é um assunto bem delicado, né? Porque no momento que um treinador, no caso, dou uma opinião, as pessoas já vão analisar a minha opinião. Quem é a favor da minha opinião, quem é contra vai criticar. Digamos assim, é lógico que é uma decisão do presidente da CBF, mas esquece o Renato, treinador. Uhum. O Renato que gosta de futebol. Torcedor, que gosta de futebol. Eu sou totalmente contra. Não contra o Ancelotti, a favor dele. Sou totalmente contra a espera. Então as pessoas têm que analisar por que você é contra. Então as pessoas têm que analisar o seguinte, é top? É top. Daqui 1 ano? Sim, daqui 1 ano. Aí eu pergunto, e durante esse ano? O Brasil vai fazer 6, 7 jogos pelas eliminatórias, sem o treinador.
Aí vai aguardar ele mais 6 meses no ano que vem, já se passou um ano da Copa do Mundo, até a chegada dele são 2 anos. Aí a pergunta que muitas vezes as pessoas não fazem, não têm coragem de fazer, aí eu pergunto. Se o Ancelotti chegar e não der resultado, alguém já pensou nisso? Mas aí a gente tentou o diferente que a gente nunca fez, que é colocar um gringo. Não, mas coloca o gringo agora então. Mas nem qual gringo? Não vem nenhum gringo. O Ancelotti o é Abel? top. Não, aí já não é problema meu, problema do presidente da CBF. O que eu falo é o seguinte, o Ancelotti é top, sim, mas o Brasil é o país que mais conquistou Copas do Mundo. Não, isso é Então verdade. o Brasil não pode se dar o conforto de esperar um treinador mais um ano. Ele é top, tem outros tops. Essa é uma opinião minha. Sim. Mas você concorda comigo? muita gente que fala que no Brasil, né, falta organização. É esse tipo de organização que a gente quer para a nossa seleção brasileira? É esse tipo de organização? Veja bem, o cara é top, não tem nada contra o cara, é monstro de treinador. Eu estou falando em termos do tempo. Sim, sim. É isso que eu acho, só isso. Mas você concorda comigo que a gente precisa desse choque de um cara, tipo, com esse perfil, que eu acho que vocês têm esse perfil, você e o Ancelotti, que é o cara do grupo, é o cara agregador, o cara que vai... Concordo. Quantos jogadores hoje têm problemas extra-campo que precisa chamar pra conversar? O Neymar é um deles. Tem que trazer ele pra dentro. Eu acho que falta muito esse jogador e que seja respeitado. Um cara que vai olhar e falar, meu Deus, eu tô sendo treinado por esse cara. Concordo plenamente com você. Hoje, no Brasil, eu não consigo ver um cara com esse impacto, entende? Concordo plenamente com você. Eu só tô falando... Só você. tempo. Já te falei. Eu Eu tô acho que falando você é eu um só cara hoje acho, com esse perfil. obrigado, mas é aquilo que eu falo. Eu só sou contra a espera do tempo. Exato, sim. Só isso. Concordo. Mas é o que eu falo, né? Quem decide isso são as pessoas, o presidente da CBF. O que eu posso fazer? Eu tenho que continuar trabalhando para um dia, quem sabe, receber uma oportunidade na seleção. É isso. E você pensa muito em jogadores que você tem um sonho um dia de treinar? Se você vai para uma seleção, você treina os melhores, obviamente, do seu país. Você já disse que não tem vontade de treinar lá fora. Que você não vai sentir saudade, enfim, quer ficar no Brasil, né? Jamais vou treinar lá então, fora. Tá bom. Mas na seleção você vai ter essa oportunidade. Qual o jogador que você pensa, fala, cara, esse aqui eu quero treinar? O Neymar. Sabia. O Neymar. Eu gostaria muito de treinar o Neymar. Cara, eu acho que faltou, juro pra você, acho que faltou Renato Gaúcho na vida do Neymar. Eu tenho certeza que algumas coisas iriam mudar na vida dele. Pra melhor. Com certeza. Pra melhor. Dá uma segurada, dá uma chamada ali no... Eu e ele. dentro de Só quatro vocês dois. Eu e ele dentro de 4 paredes. Entendeu? Voltando, falando justamente desse teu perfil, Renato. Você é um cara de muita personalidade, você é um cara que fala o que pensa. E isso falta hoje no futebol, cá entre nós, né? Tinha muito antes, na tua época de jogador, mas hoje falta muito pessoas como você. E a imprensa acaba, às vezes, pegando no teu pé, né? Em muitas oportunidades. Inclusive aqui, onde você é tão respeitado, mesmo aqui, acho que no Flamengo você sofreu ainda mais isso, porque a imprensa carioca é muito complicada também, tratando-se de Flamengo. Mas quando a gente olha para um jogador, não tem um jogador que não te respeite muito. Você acha que isso é muito por conta dessa tua personalidade ou por tudo que você também conquistou, por tudo que você foi como jogador? Pelas duas coisas. O jogador ele tem contato comigo, então ele sabe do meu trabalho. O jornalista, com todo o respeito a ele, muitas vezes, e não é só comigo, muitas vezes está faltando o respeito do jornalista com os profissionais, no caso do treinador, no caso do jogador. Eles falam o que eles bem entendem, falam muita coisa. Se critica o trabalho é uma coisa, mas muitas vezes estão atacando a vida pessoal das pessoas. E às vezes estão exagerando. Então, outro dia mesmo eu dei uma entrevista. Olha, os filhos dos treinadores, os filhos dos jogadores sofrem quando eles vão para o colégio, porque todo mundo pega no pé, o jogador tem filho, o treinador tem filho. Mas nós não podemos esquecer que o jornalista também tem filho. Exato. E se um dia os jogadores, os treinadores resolverem se unir e começar a atacar A, B ou C, ele vai ter que segurar as pontas também. Então, muitas vezes o jornalista ele me critica porque não é nem por causa do trabalho. O trabalho não pode fazer uma crítica, uma substituição, alguma coisa errada que deu no jogo, tudo bem. Agora, no longo da minha carreira, não. Os meus números não mentem, as minhas conquistas estão aí. Então, muitas vezes é uma inveja, é um ciúmes do cara, eu vou atacar o cara porque eu não gosto do cara. Ele não está atacando o lado profissional, entendeu? O trabalho, o resultado do trabalho, ele está atacando mais a vida pessoal do treinador ou é influenciado por outras opiniões, entendeu? Então ele não conhece o dia a dia do treinador. Então muitas vezes ali ele aproveita a crítica. Não ganhar, ele não é bom.
O jogador não, o jogador já tem contato com o treinador. Você está falando de mim, mas aí o jogador sabe como o cara trabalha, como o cara é, como o cara age no dia a dia, papapi, papapá. Entendeu? É muito fácil você dar uma opinião de uma pessoa quando você convive com ela no dia a dia. Outra coisa é você querer opinar em muitas coisas sem conhecer essa pessoa no dia a dia. Aí fica difícil até para você formar uma opinião. Ou você forma a tua opinião com as opiniões de outras pessoas. E eles são os formadores de opinião, né? Eles são E formadores daí de... complicação. É muito complicado. Bem difícil. É bem difícil mesmo, bem difícil. A Carol sofreu na escola, quando ela era menor? Ela sofre até hoje. Ela sofre até hoje. Ela não precisa ir para o colégio para sofrer. Até porque ela, né, digamos assim, que é uma pessoa pública, onde ela vai, muitas vezes as pessoas reconhecem ela. E dependendo de onde eu estou trabalhando, mesmo quando estava no Flamengo, sempre tem as outras torcidas, enfim. E a galera não sabe dividir, né? Chega infelizmente no a gente... exato. Fala pro teu pai, não sei o quê. É que no Brasil nós temos mais de 200 milhões de treinadores ainda, né? Por que teu pai não faz isso? Por que teu pai não faz aquilo? É difícil, é complicado. Imagino. Foram muitas declarações polêmicas desde a época de jogador até hoje. Você se arrepende de ter falado alguma coisa? Você chegou em casa depois e falou, puta, por que eu fui falar aquilo? Olha só agora a polêmica que eu gerei. Ou tá nem aí, muitas vezes, lá no passado, faltava experiência, né? Hoje eu conto até 10. Antigamente eu não contava. Respira fundo. Mas aí eu te pergunto, Ana, não estou nem lembrando, de repente posso lembrar de alguma besteira que eu tenha falado, eu estou arrependido de falar isso, até porque eu tenho uma personalidade forte e naquilo que eu falo, e às vezes eu no banco. calor daquele pós-jogo, Sim, cara, também, é tenso, entendeu? também. Daí o cara também faz uma pergunta Sim, sem noção pra você. Pois é, perfeito. É tenso, cara. Perfeito. Mas aí também tem aquele negócio, né? Quem nunca errou? Exato. Agora, falaram que ele falou lá no passado isso e aquilo, aí você vai perguntar para essa pessoa, vem cá, você sempre foi perfeito? Você nunca errou? A pessoa toda teve 17, 18, 20, 21 anos, 22, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, até pela profissão que eu levo, hoje eu conto até 10. Mas tem horas... Hoje, de vez em quando, eu vejo um treinador chutando um balde, um jogador chutando o balde porque está de cabeça quente e aí? Isso vai sempre acontecer, principalmente quando você pega a pessoa de cabeça quente. Você foi um jogador, o melhor jogador ou o melhor treinador? Sendo que você ainda pode conquistar muita coisa como treinador, né? Bom, eu preferia sempre jogar, não é a tua pergunta, né? Mas eu sempre então, preferi jogar. Você prefere ser jogador, sempre, toda a vida? Toda a vida. Muito bom, né? Toda chega a vida. Lá, de boa, Você chega lá, não chega lá. Eu chegava dentro das 4 linhas. Passagem. Eu sabia que eu poderia, sim, eu sabia que eu podia ajudar meu time a resolver o problema dentro do campo. Hoje em dia, como treinador... Você quer entrar e gritar pro cara, faz isso! Pois é, que às vezes é uma coisa tão simples, pelo menos para mim, que às vezes vem uma dificuldade muito grande dentro do campo que me irrita. Mas dentro do campo podia fazer uma coisa. Hoje em dia eu tenho que preparar meu time e depender deles. Sim. Entendeu? E aí muitas vezes tem coisas fáceis que eu vejo, que eu cobro deles depois, mas era uma coisa tão simples, por que vocês dificultam tanto? Mas aí é a capacidade de cada um. Vamos voltar para o passado agora um pouquinho, falar de Renato, jogador. Você jogou ao lado do Zico, né? Meu ídolo. Teu ídolo, ele não tem o que falar do Zico. Top. Faltou jogar, bom, você já jogou com ele, mas você queria ter jogado com algum outro cara e pode ser um cara de agora também. Não precisa ser da tua época. Com o Neymar de novo. Eu queria muito jogar com o Ney? Neymar. Ó, Renato tá querendo bater um Queria papo. muito jogar com ele, muito. E um estrangeiro, os 2 estrangeiros que eu queria muito jogar, sem dúvida alguma, digamos até 3, né? Com o Suárez hoje aqui com a gente, com o Messi. O Messi eu queria muito jogar com ele e com o Cristiano Ronaldo. Quem jogou mais? Eles estão jogando ainda, né? Mas vamos voltar pro top de deles. Quem? Deles? Messi ou Cristiano? Os dois. Você jogou mais que os dois? Não. O Messi, para mim, é o melhor do mundo. Ele é fora, né? Ele é fora da casinha. Fora. Está em outro nível. O Cristiano Ronaldo, fenômeno também, mas o Messi, para mim, o Messi atualmente, realmente, no momento, ele é imbatível. Eu até cito ele como exemplo para o meu grupo. Até o Cristiano Ronaldo eu cito que a vontade dos caras, o próprio Soares que está aqui, os caras têm vontade... O Cristiano é um troço absurdo, que ele treina, ele pois sai do treino, vai para casa treinar. Tem uma academia em casa que ele continua treinando. Ele é maluco, assim, enfim.
ele tem que fazer outras coisas também, né? Só treinar, né? Dizem que o rolê dele é esse, é muito treino absurdo, assim. Não, Daí também não é demais, pode, né? exatamente, não pode Tem que exagerar. jogador, né, Não também. pode exagerar, né? Pois Não é, pode tem que ter um exagerar. equilíbrio ali, né? Mas são fenômenos, são acima da média. O Messi está lá em cima, imbatível. Sobre o Zico, tem uma história que num jogo em 87, ele olha pra você que estava muito bem no jogo e fala, vai que eu faço a tua lateral. Sim. Real, com aquele Sim. joelho dele inchadaço, Sim. zoado. Sim, isso foi começou numa discussão, inclusive, após um jogo. Era o Carlinhos, o treinador. Aí o Jorginho lateral, o Ailton, o Zinho falavam que eu tinha que voltar mais para marcar o lateral do adversário. E papo vem, papo vai. Eu falei, olha só, eu não tenho condições de fazer as duas coisas. Voltar para marcar o lateral, porque eu sou atacante, eu e o Bebeto enfiados lá na frente para a gente fazer as jogadas e os gols, o Zico municiando a gente. Se eu voltar para marcar o lateral, até volto. Só que eu não vou ter a força para chegar lá na frente, porque vocês só marcam, a gente decide. Então, é aquela velha história. Uns carregam um piano, outros tocam. E aí eles falaram que não, que eu tinha que voltar para marcar o lateral, papai. Aí o Carlinhos ficou na dúvida. Não, então quem sabe você volta para marcar o lateral. Eu falei, eu não vou voltar para marcar o lateral. Aí ele, não, mas tem que voltar. Eu falei, então faz o seguinte, me tira do time. Eu não vou voltar a marcar o lateral porque eu não vou ter condições de fazer a jogada e os gols lá na frente. E o Zico pegava a bola, metia para mim, metia para o Bebeto, a gente decidia praticamente todos os jogos. Eu falei, não tenho condições, então você me tira do time. Aí ficou aquela meia discussão, aí o Zico pediu a palavra, falou assim... Ele sempre era muito sereno. Mas é muito sereno, aí ele viu que eu estava com a razão. Aí ele falou assim, não, ele olhou para os jogadores, para o Jorginho, para o Ailton, para o Zinho, para o Andrade, falou assim, olhou para o Carlinhos e falou assim, Carlinhos, deixa que eu volto para marcar o lateral dele, querendo dizer, ele não pode voltar para marcar porque ele está decidindo para a gente ir lá na frente. Aí, não, quando foi o Zico, falou, não, então tudo bem, Renato, então você fica lá na frente. Eu falei, legal, maneiro. Te salvou nessa. Me salvou nessa. Era o Zico, né? Exatamente. Era o Zico. E falando também dessa questão da tua personalidade, né? Desde aquela época, né, Renato? Você sempre falando muito o que pensava, sendo muito sincero. Mas numa época em que era muito rádio, naquela loucura, jornalista entrava no meio do banho, entrevistando, TV, era muito pouco, né, só TV aberta, então era uma entrevistinha rapidinha, era a transmissão do jogo, muito jornal, né, então que não tinha também como passar muito aquela... Como foi realmente a entrevista, né, quando tá escrito? E aí eu fiquei pensando isso, como seria o Renato Gaúcho com a internet, com essa loucura que é a rede social? Você não acha que teria sido totalmente diferente a tua carreira? Sim, totalmente, eu converso isso com todos os jogadores no dia a dia. Se na minha época tivesse isso, né? Essa época de vocês hoje é só não precisa mexer, não precisa gastar saliva, só... Era muito diferente, é outro mundo. Inclusive, esse mundo atual é o nosso maior problema, nosso, que eu digo, dos treinadores. É o maior problema. Eu falo para eles, olha, de vez em quando, daqui a pouco vai acontecer um jogador ter uma lesão dentro do campo, ter que sair de marca, vai demorar 2 minutos para sair, 3 minutos, 1 minuto e meio, e enquanto que ele estiver saindo, com o carrinho, com a maca, algum jogador vai meter a mão dentro da sunga, vai puxar um celular e vai fazer uma ligação dentro do campo. Só está faltando isso. Vai mandar um áudio no meio do também. jogo. Só está faltando isso. Só está faltando isso, meu Deus do céu. Você segura muito isso com eles, assim, no celular, esquece. Tem caixinha, tem locais que eles podem usar e locais que não podem usar. Isso não é absurdo. Daqui a pouco estão almoçando, jantando, estão comendo o celular. Não, isso é uma guerra. Nada com nada, exatamente, né? Isso é uma guerra. Sem estar interagindo com o grupo, conversando, enfim, que é muito importante. Não, é uma guerra. E essa guerra aqui tem que ter ceder um pouquinho aqui, ele cede um pouquinho lá, porque a gente não vai a lugar nenhum, se deixar à vontade. Por isso que aqui no Grêmio a gente tem a caixinha, tal hora pode usar, tal hora não pode usar. E Renato Gaúcho eu fico imaginando, com stories assim. Pô. Imagina. Naquela época. Meu Deus do céu. Você ia, às vezes, escondido pra algum lugar, né? A pessoa ia te ver, ia fazer vídeo, ia cair. Ixi, ia dar maior B.O. Nem me dá essas ideias. Nem me dá essas ideias hoje em dia. Rapidinho, aquela história das rosas, que você vai falando o nome de várias mulheres e que todo mundo acha o quê? Que são as suas namoradas. Sim. E não, eram o nome das mães dos jogadores da seleção brasileira. Gente, isso é genial. Sim, eu era caçula na seleção, sofria, tinha que levar pasta de dente, escova de... Não é que nem essa mordomia que está na seleção hoje em dia, não. Antigamente a gente chegava... Chega e faz um discurso e valeu. Mal podia olhar para a cara dos caras, aí eu era o caçula, aí tinha que fazer isso para eles, me dar um cascudo, falei, um dia eu vou me vingar desses caras. Aí chegou o dia dos namorados.
Aí o cara... Pô, E era você ou você pediu pra falar? Não, Já? o cara me deu a ideia pra falar, né? Aí eu falei, eu vou fazer essa matéria assim. Aí pá. Aí no dia seguinte todo mundo veio no Globo Esporte, jogadores na sala, eu saí de fininho, fui pro meu quarto e me tranquei, né? Porque eu falei, eles vão se dar conta, né? E se deram conta, que daqui a pouco falou outro cara, pô, mas é minha mãe, outro, pô, mas é minha mãe também, outro irmão. Mas a vingança, ela é maligna, né? Aí chegou na hora certa. Pra outra, Patrícia, pra Maria, meu Deus, pro meu amor. Mas a ideia foi tua. A ideia da matéria foi do jornalista. Pô, nós vamos das fazer isso pro rosas? dia... Tá. Foi dele. Aí eu pensei e falei assim, boa. É isso que eu vou fazer. Ideia. E o jornalista não sabia não. da zoeira? Não. Foi, tu ficou quietinho ali, ó. Claro, mandei. Maravilhoso, Tudo gente. bem, é assim. Tá faltando Vingativo. mais Renatos Vingativo. aqui nesse mundo de hoje. Vamos falar mais de você, Renato. Agora esquece Grêmio, esquece treinador. O Renato, quando chega em casa, ele é um cara o quê? Chega, liga a TV ou não, nem quer mais ver futebol. Depende. Aqui no Sul, vou pro meu Alcatraz. O meu Alcatraz aí é o hotel, né? Porque eu tô num presídio, numa prisão. Isso é uma grande loucura. Porque você é daqui, você já morou muitos anos aqui treinando o Grêmio, você não tem uma casa. Você vai pro hotel. Por quê? Porque eu tô sozinho aqui, minha família fica no Rio, entendeu? Aí que eu preciso tudo na hora. É roupa, comida, me despertar, entendeu? É Tudo prático. que eu preciso, o hotel me dá 24 horas, entendeu? Se eu for para uma casa, depende da empregada, daqui a pouco a empregada não vai trabalhar, papapi, condomínio... Você não quer estresse. Não quero estresse, né? Eu já tenho o suficiente aqui no clube, né? É muito estresse. Entendeu? Pra mim seria maravilhoso morar numa casa, aqui o clube mesmo. Pô, vai morar numa casa, vai fazer um churrasco, vai se divertir. Falei, pô, E tem mais privacidade. Porque imagina, Renato, você não consegue sair em Porto Alegre e ir numa churrascaria. Não dá. Não tem, dá. é mais estresse do que não consegue nem comer. Mas aquilo, né? No hotel eu tenho tudo 24 horas. Eu preciso disso, né, irmãos? A hora que eu preciso, roupa, comida, despertar, o hotel me dá tudo isso. Mas você é um cara que chega, fica assistindo TV, Às gosta de vezes uma eu novela, jogo. uma Não, sériezinha. novela não. Aqui, novela não, com todo respeito. Não, é jogo e filme. Filmezinho. Lógico. Tá. E Renato, sabe cozinhar alguma coisa? Não, Zero? Zero. Nem um ovinho mexido? nada. Sei fazer um café quando Um precisa. cafezinho, Cafezinho. coadinho. Não tenho tempo. Desde os 12 anos trabalho muito. Não tive tempo para aprender a cozinhar. Gostaria. Churrasco. Também não sei fazer. Não faz. Não. Eu falo aqui, eu sou gaúcho, né? Lógico. Eu falo para os outros, pô, não é possível que você não sabe fazer um churrasco. Falei, olha, com todo o respeito a quem sabe fazer churrasco, o cara sofre demais. O cara, vou fazer Não churrasco. come, não curte, é um caos. Perfeito. Fica pedido. O suando. malandro é o cara que fica na mesa só Óbvio, esperando e tomando ainda uma critica cervejinha. o churrasco pronto. Exatamente. E aí o cara quer trazer carne mal passada, aí não dá, né? Tem que ser bem passada. Não, mas é mal passado, Renato. Não, que mal Cara passado. do sul come carne Não, bem. É que não. você tem a alma carioca. E o carioca come carne bem passada. Tem gaúcho também que É? come carne bem passada, cerveja, chopp sem colarinho, tá tudo no esquema. Cerveja, viu? Cerveja, né? Não, chopp. Chopinho. Quando não- Cervejinha não... Não, eu gosto, quando não tem chopp, eu chopinho. prefiro o chopp. Daí se não tem chopp, não tem tu, vai tu mesmo, então vem a cerveja. Maravilhoso. Agora a gente vai fechar com o nosso quadro, que é novo, obviamente, porque hoje é o primeiro episódio do nosso programa. Lisonjeado. Então você vai ser o cobaia do nosso quadro. Agora eu virei cobaia. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, Esse vai, prêmio. Ana, vai, pergunta Vamos pro lá. cobaia. O nome é de primeira. Eu vou mandar uma palavra pra você. Ih, eu um não sou elemento muito e bom você nisso, já... hein? Tá, o que vem na tua cabeça você fala. Tá bom? Preparado? Vamos tentar, né? Posse de bola. Adoro. É o que eu mais faço com meus times, posse de bola. Imprensa esportiva. 2, 3% são chatos demais, mas a maioria é gente boa. Zico. Meu ídolo, esse jogo muito. Esse eternamente vai ser meu ídolo. Fernando Diniz. Grande treinador. Tassiano. Pô, Tassiano, o que eu tenho que escutar do Tassiano aqui no Sul, meus companheiros? Olha lá teu filho na televisão, olha lá o filho fazendo o que eu Eu falar. queria entender essa relação de amor.
Cara, todo treinador gosta de um jogador assim. Verdade. O cara... Só porque você pega no teu pé, né? Mas aí tá lá, o cara tá jogando muito lá no Bahia. Aí eu olho pra ele e falo, e aí? Obrigada por vazar. Obrigado, tal. Mas, pô, o cara joga na lateral direita, joga de volante, joga na meia, joga aberto pelo... Eu falo, todo treinador gosta de um jogador assim. E toda vez que ele esteve aqui, ele ajudou bastante. Me ajudou e ajudou o clube. Tá justo. Bem Sinto justificado. saudade dele também, sim. Dele e do Apolo, o cachorrinho dele. Como assim? Conta isso aí. Ele tem o Apolo, o cachorrinho ele trazia dele. aqui pra você ter? É modelo o cachorro dele. Tá zoando. Ele ganha muito dinheiro, ganha mais dinheiro do que o Tassiano. Como assim, gente? Vamos atrás disso. Ele é Vamos modelo, pesquisar. o cachorrinho dele, faz vários comerciais. É lindo o cachorrinho dele. Não sabia. Aí quando eu falo com ele, fala, dá um abraço no Apolo. Aí ninguém entendia. Eu falo, traz o Apolo aqui um dia. Aí ele trouxe o Apolo aqui. Branco, bonito, lindo. Ele ganha muito dinheiro, o cachorro. Vamos lá, Neymar. Cracaço. O maior hoje do Brasil? Eu continuo considerando ele. Quando ele quer. Quando ele tá Quando afim, ele treina, né? quando ele tá afim. Quando ele tá afim. Eu não entendo, de repente, não sei o que faltou. Quer dizer, algumas coisas eu sei o que faltou na vida dele, mas ele já devia ter ganho uma bola de ouro como o melhor do mundo, entendeu? Se de repente ele concentrasse mais no trabalho. Talvez não tivesse ido pro PSG, tivesse ficado no Barcelona. Muitas coisas ali, né? Mas eu acho que era fundamental ele ter se concentrado mais no trabalho dele dentro das 4 linhas. Eu te garanto que ele teria ganho uma bola de ouro já. Internacional? Todo o respeito meu, uma grande instituição, um grande adversário nosso, mas aquilo que eu falei. No Grenal... Nunca me terás. Não. Até porque eles nunca vão pensar em mim também, não tem então como. tá tudo certo. Tá Vamos tudo- continuar se tem muito respeitando. clube pra você treinar. Vamos continuar se respeitando, eles lá, eu aqui, Vila que segue. Suárez. Fora da casinha também. Uma admiração muito grande por ele, tô tendo o prazer de trabalhar com ele. É o 4º maior artilheiro do mundo e realmente, merecidamente. E é um grande profissional, gosta de trabalhar e tem provado isso dentro do campo também. O maior que você já treinou? Suárez? Ele está entre os maiores. Estrangeiro, sim, sem dúvida. Romário. Cracaça, né? Baixinho é 10. Dentro e brother, fora do né? campo. É brother. Esse é 10. Aquele futebol ali, ele tá Tudo. sempre. Sempre me dei super bem com ele. Ele foi meu jogador, entendeu? Como treinador. Joguei com ele no Flamengo, na seleção. 10, o baixinho é 10. Pra fechar, Rio de Janeiro. Pô, Rio de Janeiro. Melhor cidade do mundo. Em todos os sentidos. Muito bom. Show de bola. Ai, Renato, obrigada. Foi um De verdade, um prazer enorme de estar conversando com você. Tinha certeza que ia ser muito bom. Obrigado. Tava na minha listinha ali de jornalista, daquelas entrevistas que você coloca, um dia eu vou entrevistar, teu nome tava lá, agora já dei o check. Obrigado. Quem sabe no futuro a gente faz outro. Com certeza. Campeão brasileiro, quem sabe, né? Pra falar do título brasileiro. Show de bola. Ou do Hexa. Tá? Também. Opa, joguei. Promessa é dívida. Obrigada. Valeu, querida. Valeu.